7h10, a gente não pode deixar de falar sobre emprego, sobre trabalho, sobre mudanças no mercado de trabalho nesta terça-feira, dia 1º de maio, quando se comemora o Dia do Trabalhador. E por isso nós convidamos o cientista de dados e instrutor da Udemy Brasil, Fernando Amaral, para conversar com a gente sobre profissões do futuro no meio de um cenário que muda muito rapidamente e muito radicalmente, e que mesmo que as empresas se esforcem para manter e valorizar o trabalhador, a mudança e o desemprego, ou melhor, a substituição de alguns empregos, ela acaba sendo inevitável e cabe também ao trabalhador, além da própria empresa, conseguir se encaixar dentro dessas modificações. Fernando, boa noite, obrigada por atender o nosso convite. Boa noite, Renata, boa noite, ouvinte da CBN. Primeiro, gostaria da sua opinião a respeito do que é o emprego do futuro. Bom, na verdade, a substituição da mão de obra, por máquinas, ela já acontece há algum tempo. Desde do século XX, lá na terceira fase da Revolução Industrial, os serviços que eram automatizados eles já eram substituídos por máquinas. O que vai acontecer agora com a inteligência artificial é que os computadores, os algoritmos, eles vão também ser capazes de substituir profissões, não só de atividades que eram automatizadas, mas também aquelas que requerem raciocínio, que requerem tomada de decisão. Então, nesse cenário, muitas profissões elas tendem aí a médio prazo, eu diria aí 15, 20 anos, a serem substituídas, se não totalmente, pelo menos parcialmente, por sistemas inteligentes, por algoritmos computacionais. Dentro desse cenário, algumas profissões, obviamente, elas são mais ameaçadas, outras menos, os computadores ainda eles não são capazes de ter sentimentos, de avaliar emoções. Então, algumas profissões relacionadas, por exemplo, à área de humanas, medicina, psicologia, elas são menos ameaçadas do que aquelas que podem ser substituídas por, se não totalmente, pelo menos parcialmente, por um programa de um computador, um agente de um computador. Agora, já se tem exemplos, por exemplo, na advocacia, que inteligência artificial, o Watson e seus afins, já conseguem fazer uma pesquisa e elaborar uma petição, uma ação, enfim, uma análise de um fato, de um caso que foi trazido tão bem quanto um advogado, uma pessoa advogado, né? Sim, existem outros casos, por exemplo, até na área de medicina. Então, por exemplo, você vai fazer um diagnóstico de um paciente, Se você submete isso a um computador que tem muitos terabytes, petabytes de dados, um poder computacional poderoso, outros casos para comparar, existem estudos já em algumas situações que o diagnóstico dado pelo computador é mais correto na grande maioria dos casos do que do próprio médico. Semana passada até a gente fechou uma reportagem que rodou nesse último fim de semana, que a FEComércio trouxe uma discussão bastante interessante aqui para São Paulo, relacionada a como as empresas que estão, de fato, preocupadas e se preparando para o futuro, lidam com essa possibilidade de substituição dos empregos, que os cálculos giram em torno de 5 a 10% que a gente deve ter de empregos substituídos nessa quarta revolução industrial, que é a revolução tecnológica. E alguns bons exemplos levados por empresas nesse evento que eu acompanhei foi de valorizar habilidades e talentos dos seus profissionais para que eles possam transitar em outras áreas da empresa, se a área diretamente em que eles estão ligados começar a ser automatizada ou realizadas essas tarefas de formas mais aliadas à tecnologia. Você concorda que as empresas têm poder de manter o seu profissional, tirando dele habilidades e qualidades melhores, para que ele não seja descartado e substituído pela máquina? Concordo, sim. Eu acho que não necessariamente, existe aí um rol de profissões que são ameaçadas de serem extintas mais rapidamente, mas não necessariamente a pessoa ela precisa buscar uma nova profissão, mas ela precisa buscar se adequar para essa nova realidade que está surgindo. Então, por exemplo, se ele é um advogado, ele pode se especializar
com questões relacionadas a extrair mais valor da profissão dele usando tecnologia, por exemplo. É verdade. E quais dicas o senhor daria para os profissionais que estão preocupados, de fato, com esse novo cenário, já que a gente teve outras 3 revoluções industriais que na época eram sérias, mas hoje, devido ao avanço do mercado e também da tecnologia, ela parece ser ainda mais impactante na nossa sociedade. Que dicas o senhor daria para pessoas que, dentro da sua profissão, estão pensando em estar preparados para esse futuro? Que já acontece, né? Que não é bem um futuro. Sim, a inteligência artificial ela é uma realidade já, né? E ela é a principal responsável por esse evento. Mas eu acho que a questão da qualificação, né? A pessoa ela não parar de se qualificar, de procurar conhecer novas tecnologias, né? Existem várias áreas que são promissoras para o futuro. Então a gente pode falar de especialistas em realidade virtual, as questões de profissionais ligados à inovação, né? Isso é uma coisa muito importante para qualquer empresa, para a sobrevivência de qualquer empresa. A própria área de tecnologia da informação, né? Cientista de dados, inteligência artificial, profissionais de ensino EAD, é uma tendência também que as pessoas elas busquem a qualificação à distância, sob demanda, né, de acordo com a necessidade dela e não mais aquele ambiente que ela é submetido a aprender como se todos tivessem o mesmo nível de conhecimento, né. Profissões ligadas à internet das coisas, dispositivos vestíveis, né, que são wearables devices, né. Então são algumas das áreas que prometem a médio prazo muitas oportunidades no mercado de trabalho. Agora, sobre empreender nesta fase de revolução tecnológica, o senhor vê quais caminhos promissores para o empreendedorismo? Existem alguns especialistas que falam que o primeiro trilionário do mundo ele vai ser dessa área, da área de inteligência artificial, que é o principal fator relacionado a esse paradigma das profissões, né? Então, existem muitas oportunidades, vão surgir muitas oportunidades de empreendedorismo exatamente nessas áreas que vão ser automatizadas, né? Então, a gente está falando, por exemplo, de oportunidades em profissões de auditores, né? Sistemas de auditoria automatizada, carros autônomos, sistemas de recrutamento automatizado com inteligência artificial. Outra questão também muito importante, a tendência é que todo tipo de caixa, né, de mercado, banco, fast food, né, isso seja substituído por sistemas, por dispositivos, né? Então isso também é uma grande oportunidade. Operador de telemarketing, existem muitas oportunidades para empreender nessa área. Muito bom. Professor Fernando Amaral, cientista de dados e instrutor da Udemy Brasil, obrigada pelo papo aqui no Jornal da CBN, segunda edição. Eu que agradeço a oportunidade. Boa noite. Boa noite também.